Em setembro de 2010, em uma das maiores comunidades de toda a internet, um usuário começou a fazer postagens muito estranhas, onde ele repetia a mesma frase de uma forma totalmente obsessiva. Ubisoft vai de Steamworks tchau tchau, sempre on DRM. Num primeiro momento, isso parecia ser só um comentário mal escrito de um gamer revoltado ou um troll aleatório da internet. Mas depois dessa mensagem, ele entrou em um surto e publicou mais de 4.000 comentários enigmáticos com links para imagens perturbadoras que pareciam não fazer o menor sentido. O nome desse usuário era EA Videogames, e até hoje, essas mensagens que ele deixou escondem um dos mistérios mais estranhos de toda a internet. Mas o que será que estava acontecendo de verdade? Será que ele era só um bot que travou e ficou repetindo a mesma coisa? Talvez isso não tenha só passado de um experimento social ou algum tipo de brincadeira. Mas se isso era só uma brincadeira, como ele conseguiu criar um quebra-cabeça tão complexo e confuso a ponto da internet demorar vários anos para entender o que realmente estava acontecendo? Quem era EA Videogames? E por que as mensagens dele escondem um dos mistérios mais obscuros de toda a internet? No dia 8 de setembro de 2010, um usuário chamado I Wish I Was a Meme fez um post no r/game perguntando para os usuários do Reddit quais eram seus mods favoritos para o jogo Elder Scrolls Oblivion. Acabei de comprar o Oblivion para PC. Quais são seus mods favoritos? Quero deixar esse jogo mais tunado e incrível que eu consegui. O usuário I Wish I Was a Meme ainda não sabia, mas essa postagem dele ia ser responsável por dar o início a um dos mistérios mais obscuros da internet. Porque só algumas horas depois dele perguntar isso, o usuário EA Videogames respondeu a pergunta dele. O botão de desinstalar. O jogo é ótimo e tudo mais, mas, meu Deus, é difícil remover todo o lixo que ele deixa no seu sistema. Você realmente precisa conferir esse mod quando chegar a hora de se livrar dele. Fora isso, acho que o Oscurs Oblivion Overhaul é um bom começo. Depois dessa resposta, um outro usuário que teve a conta deletada respondeu com um simples "quê?" E foi aí que o EA Videogames respondeu mais uma vez. O botão de desinstalar. O jogo é ótimo. Ubisoft vai de Steamworks tchau tchau, sempre on DRM. Mas você costuma ir trabalhar, sempre no trabalho DR. Confira o lixo que ele deixa dentro de você. Apesar do primeiro comentário dele parecer fazer mais sentido, essa segunda resposta foi uma resposta extremamente confusa, e o usuário deletado não entendeu nada. Isso faz menos sentido ainda. Oblivion tem um botão de desinstalar. Funciona, já usei mais vezes do que gostaria de mencionar. Todos os mods se instalam no diretório Oblivion. O desinstalador não mexe neles porque não os reconhece. Tudo que você faz é deletar a pasta Oblivion. Então eles vão de tchau tchau. Sim? E foi depois dessa resposta que as coisas ficaram totalmente estranhas. Porque depois disso, o EA Videogames começou a responder o próprio comentário com várias mensagens que não faziam o menor sentido. Todos pareciam ser uma variação da frase inicial. Ubisoft vai de Steamworks, tchau tchau, sempre on DRM. O estranho é que cada comentário era escrito de uma forma bem diferente. Num primeiro momento, todo mundo presumiu que esse perfil era algum tipo de bot que dava com problema de funcionamento. E ninguém deu muita atenção para isso. Até que 5 dias depois, o EA Videogames criou um outro tópico no r/game com o mesmo título das mensagens. E dessa vez, ele escreveu mais de 4.000 comentários. Todos eles eram algum tipo de variação de Ubisoft vai de Steamworks tchau tchau, sempre on DRM. E alguns tinham hiperlinks no meio do texto que levavam para imagens muito estranhas, que eram até mais enigmáticas que as próprias mensagens. Mas entre todas essas imagens estranhas, teve uma que chamou mais atenção dos usuários do Reddit. Porque uma delas era uma foto de um papel com a mesma mensagem que o EA Videogames estava escrevendo nos comentários. Só que dessa vez, a mensagem estava toda escrita à mão. Isso indicava que a hipótese inicial de que essa conta era um bot com algum problema de funcionamento já não fazia tanto sentido. Até porque um bot não iria escrever uma mensagem à mão, né? Só que digitar mais de 4.000 mensagens em poucas horas não é uma coisa muito fácil de fazer para um ser humano também. Ainda mais com todas as mensagens tendo formatações diferentes, com links que levavam a imagens diferentes. Como você já pode imaginar, isso era algo muito fora do comum e isso chamou a atenção do Reddit inteiro, inclusive dos moderadores do Reddit. Tanto que em poucas horas a conta do EA Videogames foi banida. Se você tentar acessar o perfil dele no Reddit, vai ver uma mensagem falando que o usuário foi banido. Mas muitas pessoas começaram a entrar naquela postagem
por curiosidade e queriam entender o que estava acontecendo. As pessoas estavam desesperadas para fazer aquelas mensagens terem um sentido. E com o EA Videogames banido, não existia a menor possibilidade dele se explicar. O problema é que alguns investigadores começaram a analisar todas as pistas e não conseguiram chegar em nenhuma resposta. As imagens não tinham nenhuma conexão entre elas, todas eram imagens aleatórias. Alguns investigadores tentaram encontrar o usuário EA Videogames em outras redes sociais, mas também não encontraram nenhuma conta ligada a ele. Mas e a mensagem? O que significa Ubisoft vai de Steamworks, tchau tchau, sempre on DRM? A explicação mais provável é que por volta de 2010, a Ubisoft estava sendo criticada por usar um sistema de DRM extremamente agressivo. Se você nunca ouviu falar nisso, o DRM é uma tecnologia usada por algumas empresas para impedir pirataria. No caso da Ubisoft, ela exigia que o jogador estivesse sempre online para jogar, mesmo em jogos de um só jogador como Assassin's Creed 2. Então, se a sua internet caísse por um segundo, o jogo simplesmente fechava. Agora, o Steamworks é uma ferramenta da Valve que usa o DRM da própria Steam, que geralmente é visto como uma ferramenta muito mais amigável que a da Ubisoft. Então, a mensagem Ubisoft vai de Steamworks, tchau tchau, sempre on DRM, era uma forma de protesto, falando que a Ubisoft deveria adotar o Steamworks e dar um adeus pro DRM que você tem que estar sempre online. Infelizmente, esse é o mais próximo que a gente consegue chegar de entender essa mensagem, porque ninguém conseguiu encontrar mais nenhuma informação que pudesse levar a uma resposta. E como qualquer outro mistério da internet, as pessoas simplesmente começaram a esquecer as mensagens enigmáticas do EA Videogames. Basicamente, essas mensagens se transformaram em mais um mistério sem solução que começou a se perder nas profundezas da internet. E isso continuou assim por muitos anos. Até que em 2017, uma pessoa finalmente trouxe uma luz para esse mistério enigmático. Esse mistério provavelmente ia continuar sendo um mistério sem solução se o youtuber Nexpo não tivesse publicado um vídeo com o título O Lado Obscuro do Reddit em 2017. Nesse vídeo ele fala sobre vários mistérios obscuros diferentes do Reddit, e entre eles, ele cita o incidente EA Videogames que aconteceu em 2010. Mas assim como os investigadores que tentaram entender o que estava acontecendo com aquele usuário, o Nexpo também não conseguiu chegar em nenhuma resolução. Mesmo assim, esse vídeo foi extremamente importante, porque o simples fato dele ter abordado esse caso trouxe as mensagens enigmáticas do EA Videogames para milhões de pessoas assistirem. O problema é que mesmo com milhões de pessoas ouvindo falar sobre esse caso, o mistério continua estagnado. Até que no final de 2018, um usuário do Reddit chamado SoulLegitHS descobriu toda a história do EA Videogames e ficou obcecado com o mistério por trás dela. Ele ficou tão obcecado que decidiu fazer a própria investigação para tentar encontrar as respostas que mais ninguém conseguia encontrar. Como a conta do EA Videogames estava banida, era impossível acessar o perfil dele para ver o histórico da conta. Mas usando uma ferramenta antiga de pesquisa chamada redditsearch.io, o SoulLegitHS encontrou várias mensagens antigas do EA Videogames no Reddit. O interessante é que algumas dessas mensagens foram encontradas em um subreddit muito antigo, com quase nenhum acesso. O nome desse subreddit é r/cleanliness, que significa limpeza em português. Esse é um subreddit completamente abandonado, sem nenhuma descrição e sem nenhum banner. O mais enigmático é provavelmente o título da página que diz "Isso é o quê?". Mas o mais importante aqui é que acessando as mensagens mais antigas do subreddit, a gente consegue encontrar algumas mensagens estranhas do EA Videogames. Até porque ele é responsável pela primeira postagem no r/cleanliness. Em teoria, em um subreddit com o nome limpeza, a gente espera encontrar postagens que tenham a ver com limpeza, né? Mas no dia 13 de dezembro de 2010, ele criou uma postagem que estava escrito literalmente nada. Em 2012, ele fez uma outra postagem com o título Magia, onde ele escreveu: "Eu preciso de ajuda. Eu não usaria isso por maldade". Como você pode ver, essas postagens do EA Videogames eram tão enigmáticas quanto as mensagens que ele enviou 2 anos antes no r/gaming. Então, se ele fosse só um troll da internet, ou alguém querendo enviar essas mensagens por atenção, por que ele faria essas postagens estranhas em um subreddit completamente abandonado? Isso não faria muito sentido. Então, por que ele estava postando nesse subreddit vazio? Para responder essa pergunta, o SoulLegitHS decidiu investigar quem eram os outros membros ativos desse subreddit. E ele descobriu que o r/cleanliness tinha um moderador chamado NoSubstanceHere, que também fazia postagens estranhas que não tinham nada a ver com o tema limpeza. No dia 6 de janeiro de 2011, ele fez um post com o título Zelda e escreveu "Zelda, a princesa".
E no mesmo dia, só algumas horas antes, ele postou 3 vídeos estranhos que também não tinham nada a ver com o tema limpeza. Acho que aqui a gente já consegue ver um padrão, né? Até porque a gente já conheceu outro usuário que escrevia mensagens que não faziam o menor sentido e enviava links estranhos também. Mas além do NoSubstance Here, a gente consegue encontrar mais 2 usuários nesse subreddit que têm comportamentos parecidos. Um deles é o Not Sure How Big You Are, que também fez vários comentários estranhos e repetitivos nos tópicos do r/cleanliness. Além de também ter enviado o link para um vídeo que não faz o menor sentido com o tema de limpeza. E o outro usuário é o Vinyl Record, que respondeu ao post com o título Zelda, com o link que levava até uma imagem estranha de uma mulher com batom borrado. Essas mensagens e links estranhos em um subreddit praticamente deserto só pode indicar que essas contas estão conectadas de alguma forma. Mas será que elas pertencem à mesma pessoa? Será que todas essas contas são do EA Videogames? Talvez a resposta que a gente está procurando está escondida dentro das mensagens publicadas por esses outros usuários. E é por isso que o SoLegitHS decidiu focar nessas contas na investigação dele. Até porque essas eram as principais pistas para a gente finalmente chegar perto de descobrir a verdade. Mas primeiro, a gente precisa de uma prova concreta para entender se essas contas realmente estão conectadas de alguma forma. Investigando as postagens mais antigas do usuário NoSubstance Here, a gente consegue encontrar algumas postagens dele no r/game que foram feitas em agosto de 2010, só um mês antes das mensagens estranhas do EA Videogames. Num primeiro momento, elas até parecem mensagens normais, todas tinham algum tipo de pergunta diferente para a comunidade. Na mais antiga, ele queria saber quais códigos de videogame os membros nunca vão esquecer. Em outra, ele queria saber qual a coisa mais difícil que eles já conseguiram fazer em um jogo de videogame. Qual jogo eles gostaram tanto ao ponto de comprar 2 vezes, e quais eram as trilhas sonoras favoritas dos membros que frequentavam o r/game. Todas essas postagens receberam várias respostas, mas o mais estranho de todas essas respostas é que ninguém perguntou nada sobre a mensagem que ele tinha escrito dentro desses posts. Em 3 deles, ele escreveu: "A sala do interrogatório passou por algumas mudanças enquanto você esteve fora." E no outro, ele escreveu: "Aperte, aperte, aperte." Essas mensagens são estranhas, mas elas parecem não ter nenhum significado, são só mensagens aleatórias mesmo. Investigando mais a fundo, a gente consegue ver que o NoSubstance Here é moderador de um subreddit chamado Banana Freaks. Esse é mais um subreddit completamente abandonado, que tem só 2 postagens feitas por ele mesmo. A primeira postagem mostra a imagem de uma salsicha bem bizarra, lambendo o rosto de um cara mais bizarro ainda. E a segunda mostra uma imagem de um salgadinho que parece ser de um Cheetos. Mas o mais importante é que essas 2 postagens foram respondidas pelo usuário Not Sure How Big You Are, que já é um suspeito da nossa lista. Qual a probabilidade dele ter respondido um tópico em mais um subreddit desconhecido? A única explicação é que ou eles se conhecem ou eles são literalmente a mesma pessoa em contas diferentes. E é por isso que o nosso próximo passo é investigar a conta do Not Sure How Big You Are, que diferente das outras contas, é uma conta muito mais ativa no Reddit. Olhando o histórico das mensagens dele, a gente consegue ver que ele enviava várias mensagens em subreddits com temas relacionados à farmácia, doenças crônicas e medicamentos. Esse é um ponto que vai ser muito importante para nossa investigação em alguns minutos. Mas por enquanto a gente vai focar nas mensagens mais estranhas dele. Porque além do Not Sure How Big You Are enviar mensagens nesses subreddits relacionados a medicamentos, ele também participava de 2 comunidades bem fora do comum. A primeira é um subreddit chamado Centopeia Humana, onde ele postava algumas imagens aleatórias numeradas de 1 a 4. E a segunda é o r/hipsterjokes, que também só tem postagens do Not Sure How Big You Are. Acessando alguns tópicos desse subreddit, a gente consegue ver mais uma vez aquele padrão de mensagens confusas e aleatórias. Mas dessa vez, ele aparece respondendo os próprios comentários com a mesma conta. E em um outro tópico, a gente consegue encontrar uma conversa estranha com o usuário Vinyl Record, que a gente também encontrou no r/cleanliness. Esse é mais um usuário que também aparece mandando mensagens estranhas e repetitivas em vários lugares diferentes do Reddit. E ele começou a enviar essas mensagens repetitivas na mesma época que o EA Videogames surtou e foi banido. Inclusive, 4 dias depois do Vinyl Record ter feito um comentário em um post no Reddit, o EA Videogames escreveu milhares de respostas falando Ubisoft vai de Steamworks, tchau tchau, sempre on DRM na mensagem dele. Então essa conta também é uma conta muito suspeita que está envolvida com todas essas possíveis contas do EA Videogames. Mas além do EA Videogames, do NoSubstance Here, do Not Sure How Big You Are e o Vinyl Record, existem mais algumas contas que eu também acredito pertencerem à mesma pessoa. Uma dessas contas é o I Love You Games,
que aparece respondendo algumas mensagens onde todas essas contas estão envolvidas. E que também enviou a mensagem Ubisoft vai de Steamworks, tchau tchau, sempre on DRM. Outras contas que também aparecem sempre juntas, mas com menos frequência, são a Downvote Moa e o We Are All Tree Bread. Então existem muitas contas suspeitas espalhadas pelo Reddit. Para você ter uma ideia, na investigação do SoLegitHS, ele encontrou pelo menos 24 contas diferentes que parecem pertencer ao mesmo usuário. E a maioria dessas contas foi criada dentro do mesmo período de 3 meses. Eu acho que nesse ponto já dá pra gente confirmar que todas essas contas pertencem à mesma pessoa, né? Todos esses usuários têm nomes com formatos parecidos, todos mostram um comportamento estranho com postagens repetitivas. Muitas vezes eles aparecem juntos e respondem um ao outro em tópicos diferentes, e algumas vezes eles aparecem conversando sozinho, respondendo a própria mensagem. Para mim, tudo isso indica que essas mensagens só podem ser obra de uma pessoa só. E eu acredito que essa pessoa por trás das mensagens estranhas sabia muito bem da atenção que ele estava tendo com essas mensagens. Porque no dia 23 de setembro de 2010, um usuário publicou um link no Reddit falando que ele tinha encontrado a postagem do EA Videogames, com mais de 4.000 comentários. E nessa publicação, o No Substance Here respondeu falando que ele provavelmente era um usuário comum da ferramenta de pesquisa Bing. E ele escreveu Bing como um hiperlink que leva até uma página onde o EA Videogames escreveu LOL Bing várias vezes. Isso aconteceu no mesmo dia que ele surtou e fez as postagens da Ubisoft. Como a gente já sabe, o No Substance Here era uma das contas alternativas dele. Então ele linkar os próprios comentários de uma outra conta dele significa que ele sabia o que ele estava fazendo. É quase como se ele estivesse jogando um jogo com as pessoas do Reddit enquanto usava várias contas alternativas. Mas por que essa pessoa está fazendo isso? Por que ele criou tantas contas diferentes para mandar milhares de mensagens estranhas no Reddit? Por que o EA Videogames está agindo dessa maneira? Lembra que eu falei que a conta do Not Sure How Big You Are era uma conta muito ativa no Reddit? Provavelmente é porque essa era a conta principal do EA Videogames. E como eu falei antes, diferente das outras contas, o Not Sure How Big You Are participava de vários subreddits ligados à indústria farmacêutica. E é por essa conta ter um histórico tão extenso de postagens e comentários que ela vai ser o foco da nossa investigação agora. E é aqui que a gente vai descobrir que a verdade por trás das mensagens estranhas e repetitivas do EA Videogames é muito mais sombria do que a gente imaginava. Analisando todas as mensagens dessa conta, a gente consegue ver que as mensagens estranhas que ele enviou no Reddit seguem um padrão. A conta Not Sure How Big You Are foi criada no dia 29 de setembro de 2010, cerca de 20 dias depois do incidente do EA Videogames. As primeiras mensagens dessa conta pareciam mensagens normais de um usuário comum do Reddit, mas no dia 5 de novembro ele começou a fazer postagens repetitivas e estranhas de novo. Depois voltou a postar normalmente, até que no dia 6 de dezembro ele mostrou o mesmo tipo de comportamento mais uma vez. Isso vai se repetindo como um padrão durante todo o histórico de mensagens do Not Sure How Big You Are. E isso vai desde setembro de 2010 até janeiro de 2015, que foi a última vez que a conta enviou uma mensagem no Reddit. Mas no meio dessas mensagens confusas, que se repetem de tempos em tempos, a gente consegue encontrar várias postagens com a resposta que a gente está procurando. Essas são postagens bem longas, mas eu separei as mais importantes para a gente conseguir entender tudo o que estava acontecendo. No dia 6 de outubro de 2013, Not Sure How Big You Are fez essa postagem no subreddit Atheist Heavens, Melbourne, Victoria, Austrália. Tem uma cama sobrando aqui em casa. Claro, se você não se importar em conviver com alguém que sofre de dor crônica, vive dopado de remédios e que geralmente é meio mal-humorado. Eu também sou ex-testemunha de Jeová. E caso você não saiba como eles funcionam, isso meio que já te deixa acostumado a ver pessoas sendo expulsas de casa e indo parar na rua por causa de um ambiente religioso opressor. Eu quase passei por isso lá atrás. Com essa postagem, a gente já consegue pintar um cenário muito mais claro sobre quem é essa pessoa por trás das contas. O Not Sure How Big You Are mora na Austrália, sofre de dores crônicas, vive dopado de remédios e é ex-testemunha de Jeová. Será que o fato dele sofrer de dores crônicas e viver dopado de remédios tem alguma ligação com as mensagens estranhas que ele deixou espalhado por todo o Reddit? Em um post no subreddit de síndrome de fadiga crônica, com o título Como eu saio desse buraco, o usuário GC30 perguntou como as pessoas fazem para lidar com os momentos em que elas têm uma recaída por conta da doença. E o Not Sure How Big You Are
deu uma resposta que é provavelmente muito mais pesada do que o GC30 imaginava. Bem, foi assim que suportei a dor de recuperar 6 anos perdidos da minha vida devido à doença. Suportei um terror que me devastava a cada passo que eu dava lá fora, que quase me fazia, e ocasionalmente me faz de fato, desabar no choro em pânico apenas por estar me exercitando. Uma dor que me aguardava por horas durante o dia enquanto eu esperava na cama sem fazer nada, a não ser ficar sentado sentindo dor, só para poder me cansar caminhando alguns quarteirões ou levantando pesos por alguns minutos, e então voltar para minha cama e esperar que a minha razão de existir voltasse no dia seguinte. A falta total de qualquer atividade prazerosa, a incapacidade total de sequer sentir prazer, um pânico que me fazia acordar com tanta frequência que eu dormia em blocos de 2 horas. A síndrome das pernas inquietas que tem me enlouquecido 24 horas por dia há cerca de uma década, por causa de um lixo humano que se dizia médico e deu a um jovem adolescente uma dose de antipsicóticos. Porque, ei, pra que se dar o trabalho de tentar qualquer outra coisa primeiro, quando a pessoa na sua frente é só um idiota delirante, certo? Umas costas que nunca paravam de doer, me destruindo talvez no nível de uma gripe forte, mas enrijecendo cada músculo. E bom, deu pra entender a ideia. Aqui vai. Essa pessoa que você é agora não é você. Você é um cordeiro sacrificial. Você não é nada além de um substituto cuja única razão de existir é sofrer e trabalhar. Esse miserável poço de sofrimento que tem que se arrastar por toda a dor, o sangue, a merda e a porra desse frio solitário de congelar os ossos é alguém que o seu, eu curado, está usando para voltar onde estava. Você é um saco de pancadas, não merece prazer. Sua única razão de existir é sofrer por todo aquele progresso que eles fizeram. Tudo de novo. Você nem sequer é uma pessoa. Você é uma ferramenta cujo único trabalho é servir a pessoa que está sentada confortavelmente, protegida de tudo isso, apenas observando e esperando você terminar o seu trabalho e morrer. Tudo que eu posso dizer é que no meu caso, funcionou. Como você pode ver, o Not Sure How Big You Are sofria de uma dor crônica tão forte ao ponto de deixar ele acamado dentro de casa. Ele era incapaz de sentir prazer, tinha a síndrome das pernas inquietas, sofria delírios constantes e tomava antipsicóticos que eram receitados por um médico. Com o final da mensagem dele, dá pra ter uma ideia de como era a visão de mundo que ele tinha. Ele acreditava que a função da vida que ele vivia era somente sofrer. E eu imagino que ele tinha essa visão justamente porque essa era a vida dele. Isso provavelmente acabava piorando por causa da visão distorcida de mundo que o Not Sure How Big You Are tinha de quando ele era testemunha de Jeová. Em 2012, ele respondeu uma postagem do usuário Garbonzo607 que perguntava exatamente isso. Qual visão de mundo distorcida vocês tinham quando eram testemunhas de Jeová? Eu acreditava que existiam demônios de verdade vagando pela terra, se manifestando pique filme de terror. Eu sei que isso é um ensinamento básico, mais ou menos, mas por uns anos eu achei que eu tinha realmente dado de cara com um demônio uma vez e que eles ficavam me observando nos meus sonhos. É que eu costumava ficar bem doente com uma certa frequência, com enxaquecas e febres fortes o suficiente para me deixar delirando e me dar alucinações. Quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, eu estava na cama à noite com uma dessas febres e vi uma das paredes do meu quarto começar a brilhar e se distorcer. Aí uma figura preta, tipo uma silhueta, saiu da parede e começou a andar de um lado pro outro na frente dela. Naturalmente, eu me caguei de medo. Não conseguia nem me mexer. Só fiquei deitado lá, vendo a parada andar na frente da minha parede por não sei quanto tempo antes de parar e ficar de pé, olhando direto pra mim, até eu não conseguir mais distinguir ela por causa de todos os padrões e movimentos na parede atrás. Eu até consegui voltar a dormir depois de tudo isso, provavelmente graças à febre. Então quando eu acordei, fui direto pra minha mãe contar o que tinha visto. E ela me disse que era tudo verdade, e que todos os desenhos terríveis que eu ficava fazendo, monstros torturando pessoas e coisas do tipo, tinham quebrado a proteção de Jeová e convidado o demônio pro meu quarto. Legal, então dá pra imaginar o quanto isso fode com a cabeça de uma criança de 4 anos. Os pesadelos recorrentes com isso depois dessa foram praticamente garantidos. Mas claro, naquela época eu achava que era só mais uma prova de que eles estavam tentando me pegar. Com todas essas informações, agora já dá pra gente ter uma visão muito mais clara do porquê o incidente EA Videogames aconteceu. Esse usuário estava sofrendo algum tipo de delírio ligado à síndrome da fadiga crônica. Essa é uma doença que acabou afetando toda a vida dele. E para piorar, ele tinha alucinações que aconteciam desde quando ele era só uma criança. E quando ele foi contar para a mãe dele o que ele tinha visto, ela acabou fazendo ele acreditar que os demônios que ele via eram reais. Ela usou da própria doutrina dela para reforçar os medos que o EA Videogames tinha desde criança. É claro que eu não sou nenhum médico para afirmar isso, mas eu imagino que isso deve ter feito ele crescer com muitos traumas que não foram tratados por muito tempo. E isso, com certeza, foi piorando ao longo dos anos.
até ele receber uma prescrição de um médico que receitou antipsicóticos que, de acordo com EA Videogames, não tiveram nenhum efeito. Então, para lidar com todo o sofrimento que ele estava passando, ele decidiu recorrer aos opioides. Em uma publicação feita no r/CFS pelo Not Sure How Big You Are, em setembro de 2013, com o título Mais um pras drogas, ele descreve o nível de dor e sensibilidade que ele tinha a tudo, incluindo a grama, pinheiros e até o próprio cabelo. E nessa mesma publicação, ele diz que precisava achar um jeito de se reerguer para começar a se curar e ficar menos sensível. Para isso, ele começou a tomar 1.200 mg de codeína por dia e acabou indo parar numa clínica de reabilitação para dependentes químicos. E foi dentro dessa clínica de reabilitação que ele conseguiu fazer com que os médicos dessem os remédios para a dor que ele tanto implorava como doente crônico. Com os remédios certos, a dor dele diminuiu, ele finalmente conseguiu voltar a se exercitar, largou a codeína e voltou a ter esperança na vida mais uma vez. O Not Sure How Big You Are disse até que ia se mudar para um outro quarto isolado revestido de aço inoxidável e enviou uma foto do quarto que ele estava morando antes, que ele descreveu como uma casa-quarto de tortura química. Ele disse que precisava sair desse quarto porque ele era feito de um material que ele era alérgico. Essa foi uma publicação onde o Not Sure How Big You Are descreve toda a mudança que ele estava passando na vida dele. Ele finalmente conseguiu a ajuda que ele precisava e sentiu que acordar no dia seguinte já não era algo tão ruim. Parece que ele finalmente tinha conseguido alcançar um momento da vida dele onde tudo estava começando a dar certo. Mas quase um ano depois dessa mensagem, ele respondeu um post onde o usuário Geek Gentleman perguntou como a síndrome da fadiga crônica moldou ou influenciou a vida dos membros da comunidade do CFS. E o Not Sure How Big You Are descreveu como a doença destruiu tudo o que ele gostava de fazer. Fodeu total com a minha cabeça. Não é só aquela confusão mental. Foi uma destruição total e absoluta. Do tipo, não conseguia ouvir os meus próprios pensamentos. Então tive que largar o surf, skate, alpinismo, rafting, trilha. Tipo viagens de uma semana pelas montanhas com barraca e tal. Muito foda. Hockey em patins e free skating, que é simplesmente incrível. O líder do nosso grupo costumava cronometrar os semáforos pra gente descer as ladeiras da cidade a milhão, sem nenhum carro enchendo o saco. O objetivo era pegar velocidade suficiente para pular os cruzamentos inteiros. Consegui algumas vezes. E por fim, exploração urbana, ou só dar um rolê à noite pra curtir a vibe. Ah, o texto ficou longo, foi mal. Aí eu fui pras minhas coisas que não exigem esforço físico. Piano, teclado, mixagem, gravação e edição de vídeo. Animação, o pacote completo, edição de som, composição musical, dublagem, etc. Mas meu cérebro frita, então tudo isso já era também. Ah, e uma historinha engraçada. Enquanto eu tava sentado no meu quarto com uma dor absurda, meus melhores amigos, eu tive que sair da banda deles por causa dos problemas de cabeça e energia. Estavam em turnê pela Rússia e pelo Japão. Agora eles estão na Alemanha negociando um contrato melhor com a gravadora e fazendo uns shows pela Europa de quebra. Também conseguiram um espacinho no negocinho chamado Wacken. Nota, Wacken é um dos maiores festivais de heavy metal do mundo. E ainda tem a dor. Então, resumindo, sem cabeça pra fazer as coisas, sem energia pra nada, com muita dor, não faço ideia do que fazer. Além disso, eu tava até melhorando um tempo atrás, mas peguei uma gripe de 2 meses e uns meses depois, ainda tô com uma febre constante de 38 graus. Ninguém sabe por quê, mas fiz 3 exames de câncer nas últimas 3 semanas. Então pelo visto é algo ruim e acho que pelo menos os médicos estão tentando descobrir. A síndrome de fadiga crônica fazia o Not Sure How Big You Are ter uma confusão mental que não deixava ele ouvir os próprios pensamentos dele. Isso fez ele deixar de fazer muitas coisas que ele gostava de fazer na vida. E essa confusão provavelmente explica o porquê ele publicava tantas mensagens estranhas no Reddit de tempos em tempos. Agora dá pra entender que às vezes ele tinha momentos onde ele estava bem, mas quando a confusão e a dor voltava, ele tinha esses episódios onde ele ficava publicando mensagens repetitivas, sem sentido, no Reddit. E mesmo depois daquele post onde ele diz que ele parou de usar drogas e começou um tratamento com os remédios que ele precisava, ele voltou a postar as mensagens estranhas e repetitivas. Isso significa que o EA Videogames nunca se recuperou de verdade. E todas as milhares de mensagens que ele escreveu no Reddit acabaram virando um diário para ele. O mistério enigmático da frase Ubisoft vai de Steamworks tchau tchau, sempre on DRM, nunca foi iniciado por um robô ou um criador de um jogo de realidade alternativa. Ele era só um cara tentando viver uma vida cheia de dor e sofrimento. E quando os detetives da internet entenderam isso e ficaram comovidos com toda a história, eles decidiram que precisavam encontrar o EA Videogames no mundo real para tentar ajudar ele da maneira que eles pudessem. O problema é que a última mensagem dele foi enviada em janeiro de 2015 na conta Not Sure How Big You Are. Depois disso, ele simplesmente sumiu da internet sem deixar mais nenhum rastro. E mesmo assim, mesmo sem mais nenhuma pista,
os detetives da internet não iam parar até encontrar quem era a pessoa real por trás de todas essas contas. Foi nesse momento que um investigador do Reddit chamado Linker percebeu que o EA Videogames tinha mencionado 3 jogos pouco conhecidos em um comentário no Reddit. Um era um jogo chamado Glumbuster, outro Korsakovia e outro chamado Love. Quando ele procurou por todos os comentários no Reddit que mencionaram esse jogo através do redditsearch.io, ele descobriu que só existiam 29 comentários em toda a plataforma que falavam sobre ele. No meio dessa pesquisa, o Linker encontrou a mensagem de uma conta chamada Pony Arcade, que ele também acredita ser uma conta alternativa do EA Videogames. Mas o mais importante foi um comentário que ele encontrou de um usuário apagado. Esse é um jogo muito nichado que foi mencionado só 29 vezes no Reddit inteiro. Será que essa conta apagada é mais uma conta alternativa do EA Videogames também? Essa é uma teoria válida, mas é uma teoria muito difícil de confirmar, porque como o usuário foi deletado, não tem como a gente saber o nome dele. A única possibilidade de descobrir o nome é copiando o link dessa postagem para ver se ela já foi arquivada alguma vez no Wayback Machine. Para nossa sorte, esse link foi arquivado em 2010 e o usuário que fez esse comentário se chama Nebslox. Mas será que o perfil desse usuário também foi arquivado para ver se a gente consegue encontrar mais alguma informação? Porque se a gente tentar acessar o perfil do Nebslox no Reddit de hoje em dia, ele aparece que foi deletado manualmente. Então não tem como rastrear nenhuma mensagem dele assim. A única opção seria através do Wayback Machine também. E adivinha só, o perfil dele foi indexado várias vezes no Wayback Machine. Mas analisando as publicações dele, eu não consegui encontrar nenhum comentário repetitivo ou estranho que me chamasse alguma atenção logo de cara. E considerando que em 2010 a conta tinha um troféu do clube de 3 anos do Reddit, a gente consegue concluir que a conta foi criada por volta de 2007. Isso são pelo menos 3 anos antes da criação de todas as contas que a gente conseguiu ligar ao EA Videogames até agora. Por enquanto, não tem nada que prove a nossa teoria. Mas voltando para as páginas mais antigas no Wayback Machine, e vendo alguns dos comentários antigos do Nebslox, eu encontrei uma mensagem que sugere que ele mora em Melbourne, na Austrália. A mesma cidade que o Not Sure How Big You Are disse viver quando ele fez uma postagem em outubro de 2013 no subreddit Atheist Heavens. Essa já é uma pista muito boa que indica que a gente está seguindo pelo caminho certo. Mas tem uma mensagem salva no dia 11 de setembro de 2010, no Wayback Machine, que melhora ainda mais a nossa teoria. O Nebslox também escreveu Ubisoft vai de Steamworks tchau tchau, sempre on DRM. Na mesma época que o EA Videogames escreveu isso milhares de vezes no Reddit. Eu acho que não tem como a gente encontrar uma prova maior do que essa. Mas vamos com calma. Será que isso realmente prova alguma coisa? Você lembra que no dia 23 de setembro de 2010, um usuário publicou um link no Reddit que levava até o post do EA Videogames com mais de 4.000 comentários? Nessa publicação, uma outra conta dele chamada No Substance Here respondeu falando que ele era provavelmente um usuário comum do Bing. E nesse comentário, ele colocou um link que levava até a página onde o EA Videogames escreveu LOL Bing várias vezes. Esses comentários aconteceram no dia 8 de setembro de 2010, no mesmo dia que ele surtou e fez as postagens falando sobre a Ubisoft. Nesse mesmo dia, poucas horas depois, o usuário Serial Thriller fez o post no r/WTF com um link que também levava ao post onde o EA Videogames comentou LOL Bing várias vezes. E como a gente viu pelo Wayback Machine, só algumas horas depois dessa postagem, o Nebslox, que aparece como usuário apagado, comentou a mensagem que a gente acabou de encontrar. Ubisoft vai de Steamworks, tchau tchau, sempre on DRM, com um link que levava a todas as outras postagens que o EA Videogames fez. Olhando esse comentário e desconsiderando tudo que a gente já sabe até agora, ele só parece ser um usuário aleatório que resolveu enviar um link para as outras mensagens estranhas que o EA Videogames tinha postado naquele dia, né? Mas se ele já enviou uma mensagem antes, com uma outra conta que linkava para as mensagens que ele mesmo tinha mandado, e se a gente considerar que sempre que ele tinha esses episódios, ele repetia as mesmas coisas, será que ele poderia ser o usuário Nebslox que linkou as mensagens dessa vez também? É muito provável que sim. É claro que isso não é uma prova definitiva, mas até agora todas as pistas apontam para um caminho muito claro. E é por isso que o Linker decidiu continuar seguindo esse caminho para encontrar uma resposta. E ele encontrou mais pistas que podem indicar que a conta do Nebslox pertence ao EA Videogames. Porque além das duas contas falarem sobre o jogo Glumbuster, o Linker descobriu que os dois falaram de um MMORPG super nichado chamado Love. Então essa é mais uma prova que indica que eles têm gostos muito parecidos ou são literalmente a mesma pessoa.
O fato deles compartilharem os mesmos gostos, mostrarem padrões de comportamento parecidos e morarem em Melbourne, na Austrália, só pode indicar que o Nebzlox é a verdadeira conta principal do EA Videogames, até porque ela é uma conta criada 3 anos antes de todas as outras contas que a gente já encontrou até agora. E o mais interessante é que, diferente das outras contas, o Linker conseguiu encontrar várias contas em outras redes sociais que têm o mesmo nome do usuário Nebzlox. O perfil do Nebzlox foi encontrado no site chamado ModDB, nos fóruns da GameFAQs, em um perfil privado na Steam, na PlayStation Network, no Xbox Live, no Battlefield 3 e até mesmo no Last.fm, com uma foto de perfil que lembra muito uma das imagens que o EA Videogames enviou quando ele surtou no Reddit. Como você pode ver, o Nebzlox tem um rastro enorme no digital. O problema é que, igual às outras contas, esse rastro acaba em janeiro de 2015. Então, depois dessa data, não existe mais nada sobre ele na internet. E depois de concluir a investigação e encontrar todas essas contas, o Linker deixou essa mensagem. Conclusões. Nenhuma atividade em lugar nenhum depois de 4 de janeiro de 2015. Ou ele ficou 100% offline, mudou completamente sua identidade digital, incluindo contas em jogos, ou simplesmente se foi para sempre. Meu palpite é que ele tirou a própria vida. Atualização. A única esperança que a gente tem é que, considerando que ele disparava contas à torto e à direito, tentando fugir de stalkers, seriam consequências da doença dele ou tinha alguém realmente perseguindo ele até uns 8 anos atrás? E como quase todas as contas dele são fechadas ao máximo, talvez em algum momento ele realmente tenha decidido que já tinha deixado rastros demais e sumiu da internet para começar do zero. Dá pra dizer com certeza que ele estava se escondendo e tentando manter sua privacidade muito melhor do que a maioria de nós. Porém, os rastros que ele deixou às vezes parecem intencionais? Intencionais como todo aquele evento do Tchau Tchau DRM. Infelizmente, a investigação do Linker acabou por aqui. Mas será que o EA Videogames realmente tirou a própria vida em 2015? Ou será que ele criou uma conta nova para apagar todo o rastro dele da internet? Até porque ele tem um histórico de fazer isso várias vezes. Essa investigação trouxe muitas informações novas, mas acabou deixando mais perguntas do que respostas. E é por isso que um outro investigador, chamado Ian Magna, decidiu tomar a frente e continuar a investigação para responder todas essas perguntas de uma vez por todas. Se a gente voltar para a página do Last.fm do Nebzlox e ir até as mensagens que ele trocava dentro da plataforma, a gente vai encontrar algumas mensagens que ele recebeu em 2008 de um usuário chamado Luke McLeish. Pelas mensagens que eles trocavam, o Luke parece conhecer o EA Videogames pessoalmente, até porque ele fala várias vezes sobre ir até a casa dele. E é por isso que o Ian Magna decidiu tentar descobrir quem era o Luke na vida real, para entrar em contato com ele e descobrir o porquê o EA Videogames sumiu da internet depois de 2015. Você lembra que o EA Videogames disse no Reddit que ele teve que sair da banda dos melhores amigos dele por causa dos problemas de cabeça e energia que ele tinha? E que esses amigos chegaram até a fazer uma turnê pela Rússia e pelo Japão? O Ian Magna descobriu que o Luke é o vocalista de uma banda australiana chamada Jack the Stripper. E eu encontrei algumas fotos de anúncios de festa antigos no Facebook da Jack the Stripper que mostram que eles fizeram uma turnê pelo Japão em 2015. Então é muito provável que essa é a banda formada pelos amigos do EA Videogames na vida real. Em julho de 2016, a Jack the Stripper deu uma entrevista para a revista australiana Beat e eles deram a resposta que a gente estava procurando até agora. Meu melhor amigo, com quem eu aprendi a tocar e que sempre foi um grande apoiador da banda e de tudo o que a gente fez, ele tirou a própria vida em janeiro do ano passado, diz Freezon. E isso teve um impacto profundo em tudo que eu fiz desde então. Ele era um grande parceiro e meu primeiro amigo no ensino médio, então tem sido um período difícil e a dor disso ainda reverbera. Dá pra sentir a dor na voz do Freezon quando o vocalista fala sobre não poder mais ligar para o amigo para compartilhar as conquistas da banda. Isso definitivamente me impulsionou a agir, especialmente a carta que ele me deixou, que me pressionava a trabalhar mais duro, diz Freezon. Foi uma diretriz para tentar alcançar mais coisas com o tempo que temos e com o que estamos fazendo. Então, estou passando mais tempo do meu dia trabalhando e desenvolvendo a banda, e traçamos os caminhos que vamos seguir nos próximos anos. Freezon é o sobrenome do Luke McLeish, o melhor amigo do EA Videogames. E nessa entrevista, ele disse que o melhor amigo dele tirou a própria vida em janeiro de 2015, que por acaso é a data da última postagem do usuário NotSureHowBigWar no Reddit. Aqui a gente tem finalmente uma resposta sobre o que realmente aconteceu com o EA Videogames. Todas essas informações foram postadas no dia 22 de março de 2019 pelo Ian Magna no Reddit, e só alguns minutos depois, o próprio Luke McLeish criou uma conta e fez uma postagem para responder todas as dúvidas que as pessoas tinham. Oi pessoal, eu sou o Luke, e sou um dos melhores amigos do EA Videogames. Me perguntem qualquer coisa. Antes de mais nada, deixe-me dizer que é uma grande surpresa ver uma comunidade tão grande em torno do meu melhor amigo.
Eu não fazia ideia disso até hoje. O nome dele era Lyndon, e nós o perdemos no começo de 2015. A vida não tem sido a mesma desde então. Alguém entrou em contato comigo no Facebook, então achei que deveria vir até aqui e esclarecer algumas coisas sobre a vida do Lyndon. O Lyndon era um cara incrivelmente gentil e inteligente, que era muito criativo. Ele estava sempre criando arte e música, que ele nunca gravou que eu saiba. Animações, nas quais tenho algumas nos meus arquivos. E ele adorava contar histórias. Ele tinha um grupo pequeno de amigos na vida real, já que largou o ensino médio e começou a se isolar devido à sua doença crônica por volta de 2005. Sentimos muita falta dele. Devido à sua criação como testemunha de Jeová, ele nunca nos contou o dia em que nasceu, mas com base em pedaços de informação que juntei ao longo dos anos, ele teria feito 31 anos em fevereiro passado. Eu sei que ele teria adorado saber que existe tanto mistério em torno dele depois que ele nos deixou, mas acho que há alguns tópicos importantes para abordar aqui sobre dor crônica, automedicação, doenças invisíveis, o sistema de saúde e o quão importante é buscar estar no meio de outras pessoas de alguma forma. Espero que possamos encontrar algum encerramento para isso, e com sorte, dar um passo a mais em direção a ter compreensão e compaixão pelas pessoas que possam estar na mesma posição pela qual o Lyndon sofreu. O nome verdadeiro do EA Videogames era Lyndon, e o mistério por trás da frase Ubisoft vai de Steamworks tchau tchau, sempre on DRM, foi só uma parte das atividades online dele. E graças à colaboração de várias pessoas curiosas que formaram uma comunidade para desvendar todos os rastros digitais do Lyndon, a gente conseguiu descobrir que a história dele é muito mais complexa do que a gente imaginava. Ele era gentil, inteligente e criativo. Ele gostava muito de arte, música e também adorava contar histórias. Apesar do Lyndon ter deixado um legado marcado por uma história triste, essa história dele é lembrada até hoje como um dos mistérios mais obscuros de toda a internet. E com a proporção que essa investigação pelo EA Videogames tomou, até o pai do Lyndon resolveu se pronunciar e mandar uma mensagem para os investigadores. Ok, algumas fotos do EA Videogames. Oi pessoal, já faz pelo menos 6 meses desde que o usuário Erich me adicionou para postar. Peço desculpas pela demora, mas isso ainda mexe muito com as minhas emoções e foi difícil para mim responder. Quando o Luke me contou que todos vocês estavam procurando pelo Lyndon, eu fiquei completamente sem reação. Anexei 2 fotos do Lyndon, EA Videogames. A dele mais jovem é de 2007, quando ele tinha 19 anos. Isso foi bem antes do famoso incidente da Steam. A segunda é de 12 meses depois, também antes do incidente da Steam. Vou postar mais se alguém tiver interesse. Só peguem leve comigo, isso ainda me perturba muito. Eu tive que fazer o discurso no funeral do meu próprio filho, de quem eu cuidei em tempo integral por alguns anos. A síndrome da fadiga crônica é uma doença absolutamente desgraçada. Sentimos muito a falta dele. Peter, Melbourne, Austrália. Eu fiz esse vídeo para manter a história do Lyndon viva e evitar que ela suma completamente da internet. E também trazer um aviso de que problemas psicológicos devem ser levados a sério e devem ser tratados com um profissional. Ler os comentários do Lyndon enquanto eu estava escrevendo esse vídeo, falando sobre as experiências da vida dele, sobre o quanto ele sofreu e lutou, com certeza me marcou muito. E eu acho que essa história dele serve de aprendizado para a gente prestar mais atenção nas pessoas que passam por algo parecido. Agora, eu só desejo que a alma do Lyndon descanse em paz, depois de viver uma vida com tanto sofrimento. Esse foi o mistério de EA Videogames explicado. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero agradecer você que me assistiu até aqui e quero deixar um agradecimento especial para todos os membros do canal que estão me apoiando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer uma recomendação do que assistir agora, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!